Olá, medonhos e medonhas, estamos aqui mais uma vez no nosso segundo episódio com a temática racismo climático e conflitos territoriais no Maranhão, né? E a gente tem um convidado muito especial, muito bacana para estar debatendo, né, um pouco sobre esse tema. E é muito importante a gente começar essa fala, né, trazendo um dado para mostrar o tanto que essa temática é importante ser debatida, né, entender essa relação do racismo climático, né. Entre 2013 e 2023, o Maranhão registrou mais de 626 casos de violências em disputas por terra, né? E aí a gente pergunta o que isso tem a ver com o clima, né? Essas disputas de terra estão ali no meio de que seara? E aqui eu chamo Moreira para se apresentar e trazer um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, olá, boa noite a Thales, boa noite a Raimundo, né, o Medônio. Eu sou Raimundo Moreira, popularmente conhecido como Moreira, aqui do Quilombo, Santa Maria dos Moreira. Sou agente da Comissão Pastoral da Terra e atualmente estou na coordenação também da SPT Maranhão, né, da Regional Maranhão. Então, eu estou muito grato ao convite que me foi feito para que participasse desse momento com vocês e estamos aqui para poder construir juntos as ideias e também falar das realidades em que vive as comunidades no Maranhão afetada por essa questão climática e principalmente tendo como. Sim, e quando a gente pensa, né, Moreira, quando a gente pensa sobre racismo climático, e conflitos territoriais, o que isso tem a ver? É, porque a gente pensa muito nesse conceito, clima, ambiente, né? A expulsão de comunidades abre espaço para a monocultura, para o desmatamento, né? Então, como esse racismo, né, ambiental aparece no dia a dia, né, das comunidades quilombolas e nesses conflitos. Como você vê na sua comunidade, a sua vivência, né, nos espaços que você falou, que você representa, né, como é que você vê essa relação, né, desse racismo climático e desses conflitos territoriais que a gente tem? Então, as comunidades quilombolas, eu não posso falar somente da comunidade quilombola, mas tem outras comunidades também, né, que também faz essa defesa climática, defesa pelo bem viver, pelo território, pela preservação, para que a gente possa ter um clima realmente com condições de uma vida digna. E nós, as comunidades quilombolas do Maranhão, são as comunidades que faz a defesa dos seus territórios para manter o espaço de trabalho, o espaço de preservação, mas há uma discriminação com relação a essa prática, né, de preservação dos territórios, porque as pessoas, as empresas, os latifundiários que detêm grandes porções de terra, seus domínios, eles pensam muito na questão do capital e aí eles querem avançar com desmatamento para fazer os seus plantios de milho, de soja ou de outras monoculturas, né, criação do gado. E quando as comunidades quilombolas estão preservando seus espaços, eles tentam fazer um processo de criminalização, que é dizer que as pessoas não têm visão de melhoramento econômico, que as pessoas não têm vontade de trabalhar, acusam as comunidades quilombolas como preguiçosas, né? Porque não faz grande desmatamento, não faz grandes plantios de soja, de outras produções, às vezes não cria o gado da forma como eles criam. Então, isso são os preconceitos que eles colocam sobre as comunidades quilombolas,
por conta da forma de vida que as comunidades quilombolas têm, porque as comunidades quilombolas conseguem viver e viver bem sem fazer grande desmatamento, sem fazer aplicação de veneno nas produções. Então a gente considera isso como um racismo, né, desse público para com as comunidades quilombolas. Mas a gente continua fazendo esse enfrentamento para a garantia dos territórios e para que os territórios continuem abrigando as pessoas, que a gente consiga produzir aos nossos modos, né? E que a gente também consiga preservar o espaço para que a gente possa ter a vida humana, a vida das plantas, a vida de outros animais para equilíbrio do ambiente, e assim a gente pode poder ter um clima melhor do que a situação como está no momento. A gente faz esse trabalho preventivo, mas a gente continua trabalhando para a nossa liberdade, para que a gente tenha uma vida digna no campo, né? Então as comunidades quilombolas fazem esse tipo de preservação. Eu acho que, Thales, o Moreira traga algo bem importante, né? Que a gente. Ele vai falando e a gente vai sentindo, né? A questão do quanto a gente fica triste pela questão de como essa outra parte, né, do mundo atrelado ao mundo capitalista enxerga as comunidades, né? Eu costumo dizer que ao longo do tempo, e esse tempo tanto passado como presente, eles conseguiram colocar nós dentro de uma caixinha, né, que é generalizada no Brasil todo e no mundo, que é tratar as comunidades como um lugar de dor, desgraça e sofrimento, né, literalmente. E eles não conseguem entender que a gente é troca de afeto, a gente é troca de cuidado, a gente é alegria e a gente é fartura, né? Mas a fartura de uma outra forma, né? O Moreira traz muito bem. É um modo de vida que não agride a natureza, que tu vai ali fazer só tua roça ali em pequena quantidade, para tu ter a tua sustentabilidade durante o ano, para tu compartilhar o teu alimento com outro, com o vizinho. E o capitalismo hoje, escancarado no Maranhão, que expulsa essas comunidades da terra, do bem viver delas, né? Tá, é contrário a tudo isso, né? Esse modo de vida que afeta a cultura, que afeta, que traz morte, né, para quem é de comunidade. E tu vai falando, né? E no fundo tá aí o passarinho cantando, né? Nessa lógica deles, não se escuta, né? Passarinho, tu tem que escutar o barulho do trator, o barulho do carro, das grandes caçambas, dos grandes caminhões que vão levando aí a soja, o milho, os produtos aí que vão para fora, que vão enriquecer quem já tá rico, né? E deixar mais ainda em complicações quem tá ali nas comunidades, né? Então, até o barulho é outro, né? Que eles querem ouvir, querem que nós ouça também, né? Não é o barulho do passarinho uma hora dessa, né? Que se não tiver o cuidado com a terra, se não tiver essa relação, esse pensamento, não se ouve mais os passarinhos, né? Não se tem mais os animais. Então é uma realidade, infelizmente, que a gente está enfrentando, que o Maranhão trazendo para o estado que a gente está vivendo, né? Uma complicação muito grande. Teve agora a teia, né, Moreira, e a gente pode ver na teia essa relação de várias comunidades e com as mesmas situações, né, de vivências. Mas um lado interessante da teia é que a teia ela mostra esse lado da fartura que é as comunidades, né, principalmente na questão da alimentação. Então, vários dias alimentando muitas e muitas pessoas com alimentos produzidos de forma integrada com a natureza, de forma natural, sem agrotóxicos. Isso é uma força muito grande que eles, né, o do lado de lá, não entende, não aceita, né, como vida normal, como vida que a gente quer ter, né? Não, e é muito importante, né? Eu estava vendo uma matéria, alguns povos originários estão tendo problema nas suas plantações no norte do estado, aí no Maranhão, no Pará, ali no Amazonas, com a doença, a vassoura de bruxa, atacando a plantação de mandioca, né? E da mandioca eles têm quase toda a sua subsistência. E por conta disso, eles falaram, agora a gente precisa do Bolsa Família. Mas antes não precisava, não. Agora a gente tem que comer, precisa da cesta básica, porque antes não tinha, agora eu tenho que comer arroz.
porque antes eu não precisava, porque a mandioca me dava tudo, né? Então a gente vê essas questões climáticas, a gente vê todas afetando o dia a dia das comunidades quilombolas. E aí eu queria que você falasse, Morena, como você vê todo esse racismo ambiental atingindo a sua comunidade no dia a dia, no cotidiano, né? Porque parece que para algumas pessoas é algo muito longe, né? É algo muito abstrato, algo que a gente não consegue ver, só que a gente consegue ver e sentir isso na pele no dia a dia, né? Então, é para te falar, Thales e Raimundo, que essa situação que a gente enfrenta hoje, eu até entendo que seja consequência, né, das mudanças climáticas. Nós estamos num período em que o período sem chuva é quente demais. E às vezes os períodos que são chuvosos são chuvas com pouco tempo de chuva, mas com grande alagamento, né? Então, esse descontrole ambiental ele já é sentido por todo mundo, inclusive por nós que moramos no campo, porque anteriormente existia pouco desmatamento, né? Mas hoje, todo lugar por onde você vai, o desmatamento é enorme. O cara vai comprar ali uma quantidade de talvez 50 hectares, 100 hectares. Ele deixa o espaço da casa e o restante ele desmata tudo para fazer plantio ou para a criação do gado. Então, esse desmatamento desenfreado desequilibra o ambiente. E mais, né? O que eu vejo como também grande ameaça para as comunidades são as grandes fazendas, tanto da criação do gado como para outros tipos de plantios, porque eles precisam de colocar venenos para garantir a eles uma ótima produção, né? O cara que faz pastagem para o gado, ele coloca veneno porque o veneno vai matar os matos e o capim vai subir para os gados se alimentarem. Mas o cara que planta o milho, que planta a soja, que planta outras coisas, ele também precisa de colocar uma espécie de veneno naquela área para garantir que o mato não atrapalhe a produção deles. Mas todos esses venenos, eles desaguam dentro dos territórios que ainda existem, mesmo com toda a preservação que a gente faz, mas não tem como você conter a água dos garapés que vem envenenada de dentro das fazendas para dentro do território. E a gente acaba mesmo não desmatando, mas ainda consumindo esse veneno que vem de outras áreas, porque as áreas protegidas, digamos assim, são pequenas áreas agora, né? As áreas desprotegidas são enormes por conta do avanço do capital. Ainda mais nossa região do Maranhão, aqui na região leste do Maranhão, em que tem, né, essa grande fronteira agrícola se expandindo, que é o Mato Piba, né? E, inclusive aqui Codó, eu sou aqui de Codó, e Codó é uma dos municípios que está dentro desse grande projeto aí de produção do agronegócio. E a gente está sendo afetado, né? Não só Codó, tem Tibiras, Coroatá, outros municípios aqui próximos, como também, né, Vargem Grande. E a gente percebe muitos danos visível mesmo nas pessoas que estão dentro dos territórios. Para não fugir do assunto, mas te trazendo aqui uma realidade, que Timbiras é um município aqui próximo e tem sofrido bastante com essa questão do envenenamento colocado por avião, colocado por drone. E tem trabalhador que foi atingido em cheio com esses venenos, que hoje não tem condição de continuar o seu trabalho, de manter a família. Porque quando sai no sol, que pega o calor do sol, o cara vai ficar todo inchado, vai ficar, né, criando algumas feridas por conta do envenenamento. Isso é um caso que está acontecendo com ele, mas não é um caso isolado. Tem muitas outras pessoas sofrendo consequência dessa situação. Então, assim, a gente está nesse trabalho de preservação, né? Eu digo assim, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, uma instituição que trabalha com os camponeses,
Tem um movimento também que é o Moquibom, o Movimento Quilombola do Maranhão, que trabalha com as comunidades quilombolas, nesse sentido de fazer com que essas comunidades mantenham-se nos seus territórios, fazendo os seus trabalhos, dos seus modos de vida como tem, preservando as suas culturas e ainda tentando, né, viver da melhor maneira possível. Claro que a gente enfrenta essa dificuldade por conta do avanço do agronegócio, porque não é só o veneno que chega como ameaça, mas cada um desses fazendeiros que tenta ocupar o espaço em que essas comunidades estão, então existem muitas outras formas de ameaça, né, com pistolagem, existe a questão da pressão psicológica para cima das comunidades, né, ameaças de colocar os tratores, e às vezes até colocam mesmo, quando as comunidades não estão bem organizadas para fazer sua defesa. Colocam mesmo o trator para devorar as roças dos trabalhadores. Então, tudo isso são coisas que somam de forma negativa para dentro das comunidades, para dentro dos territórios. E o que é interessante nisso é que há esperança de que a gente vence, nos fortalece para que as comunidades continuem firme e forte, defendendo seus territórios e fazendo seus processos de formação através dos encontros da TEIA, através de outras formações. Isso é que é interessante para garantir o bem-estar dos territórios aqui no Maranhão. Não, e é muito importante quando você fala isso, Moreira, porque às vezes a gente, quando pensa em conflito, muitas vezes a gente pensa nisso, pensa na bala, né, pensa na invasão e não pensa nessas questões no envenenamento, nessas questões ali, né, nessas outras formas de conflito que a gente está lidando o tempo todo, né? Então, pensar sobre o racismo ambiental no dia a dia é muito mais do que o fazendeiro ir lá, né, com arma, com trator, mas é isso, né? É o envenenamento, por exemplo, das abelhas, que aí não tem polinização, né, principalmente das nossas abelhas nativas, né, aqui do Brasil, sim, da floresta, que estão morrendo. Então tem tudo isso. E é muito importante a gente pensar sobre essas monoculturas, esses desmatamentos, né? Essas comunidades que são atingidas o tempo todo, né, Raimundo? Pois é, essas vivências, né, que a gente enfrenta. Infelizmente, cada dia mais está tendo mais essa abertura por agronegócio entrar, invadir com mais força, né? A gente vê as esferas de poder, que um dos nossos episódios também foi falado sobre isso, né? Quem é para proteger acaba que sendo os primeiros a potencializar invasões de território, né? Que potencializar a questão dos conflitos nas comunidades no Maranhão. E eu fico pensando, né, que a questão da força, né, que as comunidades têm de ficarem no seu território, né, de ainda entender em meio a tantas dificuldades que o melhor para nós hoje é ficar no nosso lugar, né? É ficar na nossa casa, no meio do nosso mato, né? Curtindo, compartilhando com a natureza essa nossa existência, né? Que, que a gente cada dia mais tá tendo mais dificuldade de ter longos dias de vida, né? Longos anos de vida por essas questões, todos esses problemas que desencadeiam aí nesse processo de mudanças climáticas avassaladoras para nosso povo. E a gente que está na base é os que sofrem mais, né? Porque a gente, o veneno, por exemplo, né? A questão da água, como o Moreira traz. A gente tem que tomar banho, a gente tem que beber, a gente tem que aguar o canteiro com aquela água, né? E vai a partir daí contaminando o animal que as comunidades criam ali só para a questão da subsistência, tem que beber aquela água, né? Vai também ser envenenado. Então, quando eu gosto muito de falar que dos maiores problemas, né, que é enfrentado pela gente é a questão também da falta da comida, né? Uma época mais atrás tinha muito essa questão da escassez mesmo de comida.
que tudo isso foi potencializado pela questão do poder capitalista, né? E hoje as comunidades, mesmo produzindo, estão tendo seus alimentos envenenados, né? Naquela época era tomado, né? Porque tinha alguns espertos, né? Em muitas comunidades tinha aquelas pessoas mais espertas que eram comerciantes da época que negociavam, arrendavam, o cara emprestava arroz a juros, né? O cara da roça já ia só pagar arroz, era uma forma de tirar alimento das comunidades. E hoje é outra forma, as comunidades produzem os seus alimentos, mas estão sendo envenenados no quintal de casa, no canteiro, a cebola, o coentro, né? Então é uma forma de tirar nosso alimento, porque vai fazer a gente ficar fraco, né? E tem aquele dizer que é bem antigo, né? Saco vazio não para em pé, né? E tira a força também, né? A alimentação é uma das questões que potencializa a gente. Por isso que a gente fala muito de fartura, né? Por isso que em todo tambor tem muita comida, por isso que nos encontros da teia tem muita comida, porque para nós é um dos pilares necessários e que a gente não abre mão, que é a fartura do nosso território, né? E aí, quando eles tiram essa força da gente, acaba que a gente sofrendo consequência, né? Mas o nosso povo é muito resistente, né? E consegue tirar essa força na coletividade de uma forma que eles nunca vão entender e nunca vão combater, né? Não, é isso aí. Moreira, quer falar mais alguma coisa? Sim, eu quero só dar mais algum exemplo, né, do que as comunidades sofrem, principalmente as comunidades quilombolas. Tem uma outra força muito grande que atenta contra os quilombos, contra as comunidades, que é a força política partidária, certo? Isso daí é importante ser levado em consideração, que é uma força que atentam contra as comunidades. Os políticos que se elegem, eles ficam focando aonde é que tem comunidade que se intitula como comunidade organizada, que tem umas certas ou mais lideranças que têm uma boa relação com o povo, e aí eles se aproximam desse público para tentar chamar essa liderança, tentar fazer uma cooptação, tentar oferecer a elas algum tipo de emprego em que eles consigam ajudar na dominação, porque todos os políticos, eles tratam do político, digo assim, de caráter municipal, federal, eles tratam muito a questão econômica, eles tratam disso como pilar da política, questões econômicas. E quando eles tratam essa questão econômica, assim, em um município, por exemplo, o prefeito daquele município, ele tem ligação com todos os produtores de gado, de soja, de eucalipto, empresários daquele município por conta da geração de dinheiro, a geração de a geração econômica, né, que eles tratam. Então, aquelas comunidades que fazem resistência para não serem dominadas pelo capital, o capital que eu digo através das empresas, através dos fazendeiros e tal, os políticos tentam tirar o foco daquela comunidade para entregar aquele território aos fazendeiros. Então, não é confiável para os territórios políticos, não é confiável para os territórios a polícia, né, o delegado com seus policiais, não é confiado para os territórios outras pessoas que também são até da área da justiça, digamos, promotores, etc. E tal. Não são tão confiáveis. Às vezes, quando existe as ameaças dentro do território, as pessoas recorrem a esses espaços para fazer denúncia. Secretaria de Meio Ambiente do município, que não vai resolver nada. Às vezes, faz um boletim de ocorrência lá na polícia do município, que não vai resolver nada em favor da comunidade. Tanto é que quando as comunidades se opõem a essas pressões vindas dos fazendeiros, quem primeiro chega lá é a polícia. E quando trata as comunidades, não tratam neutras para ouvir um lado e para ouvir o outro. Chegam já com seu lado definido, e o lado é o lado do fazendeiro, e tratam as comunidades com agressão, com violência, com xingamentos, entendeu? Então, isso
são forças contrárias à luta das comunidades que vêm para enfraquecer a luta, para amedrontar, né? E as comunidades ainda conseguem resistir a essas pressões. Não são todas, é claro, porque tem muitas pessoas que estão dentro de comunidade como liderança e se vendem em nome de um emprego e acaba ferrando com o restante do público, né? Mas tem comunidade que não se vende e faz a luta, assim como Santa Maria dos Moreira, por exemplo, a comunidade que nós estamos. A gente faz a luta, a gente não se vende e a gente, quando não se vende, sofre as perseguições, sofre as criminalizações e sofre todo o preconceito. Até as decisões que a gente tem como comunidade, decisões de caráter política, a gente não consegue, às vezes, ter aquela decisão por conta da perseguição política, porque a gente é comunidade, a gente é pessoas que se defendem, que defendem seu território, que não se vende e que não aceita as propostas de fazendeiro. Então, essas coisas também existem dentro de vários territórios do Maranhão. E aí eu queria que, não sei, talvez encerrar aqui essa parte, colocando esse ponto para vocês também analisarem, né, que as comunidades são atentadas pelo poder político. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Demais, demais. Quando a gente pensa em racismo climático, né, a gente não está falando, e na sua fala, Moreira, na sua fala, Raimundo, a gente vê que não é só uma questão de estatística, né? Então, mais do que trazer estatística, é falar sobre a terra, falar sobre a água limpa, falar sobre a dificuldade de plantar, né? Então, racismo climático é sobre isso, mais do que trazer números, é trazer essa realidade e esse cotidiano que é vivido ali, né, na pele, né, a cada dia. E uma mensagem que fica assim também, por final, a gente pensar o que quando a gente pensa em justiça climática, né? Então, justiça climática só existe com titulação da terra quilombola, das terras dos povos indígenas. Então, só se pode ter justiça climática, assim, se essas terras forem tituladas, né? É algo que fica, assim, a partir da fala de vocês dois, assim, aqui no nosso programa. Mas eu agradeço muito, Moreira, agradeço muito, Raimundo, mais um episódio, assim. Temos mais episódios aí para vir, então fiquem nos ouvindo. Moreira, quer deixar um recadinho final? Raimundo quer deixar um recadinho final? Esse é o momento. Então, eu gostaria de agradecer ao convite de vocês, né? Principalmente que o Raimundo, né, o Medônio, que entrou em contato comigo diretamente, né? Mas agradecendo também ao Thales. E, assim, a gente já teve uma oportunidade de estar junto aí no Quilombo Rampa, né, naquela formação que a gente teve, mas foi ótimo. E, bom, estou por cá, né? Vocês precisando de mais outra conversa comigo sobre qualquer outro tema, estarei à disposição para poder somar com vocês. Logo, logo, hein? Valeu, Moreira, valeu, Thales, brigadão. E seguimos, né? Seguimos. A gente tem aquela questão, né? Que usar esses meios para nos aproximar mais ainda, né? A gente tá pessoalmente, tá online, até que a gente não vai se desgrudar, né? Porque a nossa vivência é essa, a coletividade sempre, não importa a distância que a gente tá, circularidade sempre. Valeu, Thales, valeu, Moreira, brigadão também, viu? Valeu, até mais.